Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero conversar com vocês aqui a respeito de um assunto um pouquinho diferente do que a gente é acostumado a falar mais a respeito de ativos, mas que é muito importante, que é essa questão da gente saber perder no mercado financeiro. Assim como qualquer negócio na vida, não existe ter só ganhos. Se eu tiver uma padaria, um restaurante, qualquer coisa, eu vou perder, né? E não quer dizer que se eu tiver perdas, eu não possa ganhar dinheiro, mas eventualmente eu vou ter menos dinheiro do que eu tinha antes, eventualmente vai acontecer uma tragédia de uma ação cair, de uma ação ficar muito tempo sem subir. Isso faz parte da bolsa, tá? Deixo claro o convite aqui para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu quero deixar até como um exemplo, né, aproveitando aqui que tem uma carteira que leva o meu nome, mas que ela é cuidada aqui pelos analistas da Capitalizo, a carteira Thiago Prux. Ela tá batendo recorde aqui de rentabilidade nesse momento, está subindo 5% no ano. O ano passado subiu 17% e já está com 717% de retorno desde o seu início lá em julho de 2017. Essas informações vão estar aqui na descrição, ali no nosso site. Vocês têm acesso a todas essas informações das nossas carteiras, das nossas assinaturas. As carteiras têm vídeo explicativo e tudo mais, tá? E o que é interessante? Obviamente, essa carteira tem um desempenho fantástico e ela é uma carteira que basicamente ela é composta por exportadoras, empresas internacionais, ou seja, tudo ligado a dólar, né? É uma carteira que tem uma ligação com dólar, tem uma ligação com o comércio global, tem uma baixa exposição em ativos que têm muita receita em mercados locais, seja aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, e muita diversificação nesse sentido. E o que acontece? Como eu estou, vamos dizer, entre aspas, comprado em dólar, comprado em bolsa estrangeira, americana, e estou comprado em bolsa brasileira, o que acontece? Para eu ganhar dos índices, né, ou subir mais do que os índices, eu tenho que subir tudo junto. Quantas vezes sobe bolsa americana, bolsa brasileira e dólar? Na menor parte do tempo. Né? Então, isso faz com que várias vezes, né, eu sempre tenha algum ativo ali, que sempre tem um índice que está subindo melhor do que a minha carteira. Porém, quando o mercado cai, a carteira costuma segurar mais. Ou seja, ela tem uma estrutura que permite com que eu perca menos, não deixe acontecer nenhuma tragédia, mesmo que na maior parte do tempo eu acabe subindo menos aí do que a média do mercado. Então é interessante isso. E muitas vezes o investidor está mais preocupado em ganhar dinheiro, quanto na verdade a primeira preocupação é arrumar a defesa para depois a gente pensar, fazer gol, para depois a gente pensar em ganhar dinheiro. Né? Então, a gente não pode deixar nenhuma tragédia acontecer. Como a gente evita que as tragédias aconteçam, como inclusive é esse caso aqui que nós pegamos em Americanas, né? A gente simplesmente recomendou Americanas e a gente não teve nem conseguiu sair antes, porque ela caiu 70% num dia e depois caiu mais ainda, caiu mais 40%, mas só num dia caiu 70%. E o nosso prejuízo foi em torno de 80% nessa operação aqui de Americanas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes do caso, mas sim como a gente faz para evitar com que um prejuízo grande como esse, que não é todo dia que acontece, mas algo eventualmente algum dia vai acontecer com todo mundo, como a gente faz com que isso não atrapalhe o retorno de uma carteira de longo prazo, tá? Porque no caso de Americanos, a gente sabe que houve algum tipo de fraude. Aí tem gente que diz, Thiago, a culpa é de vocês, a culpa não é. Não importa, entendeu, pessoal? A culpa é nossa à medida que a gente recomendou, né? Não tinha como saber, ok. Né? A gente depois não vai ficar desenvolvendo teorias, porque não é para comprar varejo, porque não sei o quê. Isso acontece com qualquer empresa, a gente ter grandes quedas, né? Mesmo empresas muito boas já caíram 40%, 50%, sem ter nenhum problema. Imagina quando tem algum tipo de problema, tá? Então a gente consegue se proteger contra isso sim, né? Primeira coisa que eu sempre comento é que a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que ter uma carteira bem montada, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo, tem que ter conhecimento. Nós não sabemos o que vai subir ou cair, mas a gente entende quais são aqueles ativos que têm perspectivas mais positivas e, principalmente, tendo conhecimento dessas empresas, a gente sempre vai saber o que fazer. No caso de Americanas, não tinha outra coisa a não ser recomendar a venda de Americanas, tá? Claro que tem alguns casos que a gente consegue perceber a perda de fundamento, até porque aqui eu estou falando mais de longo prazo.
a perda de fundamento antes de acontecer a tragédia. No caso de Americanas, já com essa queda de 70% num dia, não deu nem condições de fazer nada. Né? A Cielo, por exemplo, quando a gente percebeu que a Cielo, que já foi uma ótima empresa e ia começar a perder margem, a gente recomendou a venda da Cielo, em torno de R$ 23. Quanto é que está a Cielo hoje? R$ 5,30. Então, para quem conhece, pessoal, não é tão difícil a gente conseguir sair antes dessa perda de fundamento. Porque o problema não é a ação cair. Como eu falei que qualquer ação vai cair, o problema não é isso. O problema é quando a ação está caindo com perda de fundamento. Daí é bastante complicado. A Cogna, né? A gente ganhou muito dinheiro com o Croton, por exemplo. A gente ficou muito tempo posicionado. Na época áurea do FIES era um baita negócio. Quando a gente percebeu que aquilo ali não era sustentável, saímos de Croton, né? Que hoje é Cogna. Quanto? R$ 16, hoje está R$ 2,50. E o caso de Magalu, a mesma coisa. Quando a gente percebeu que o mercado de eletroeletrônicos, né, celular, máquina de lavar, geladeira, enfim, isso ia começar a puxar o resultado do varejo para baixo, né, e outras empresas que não trabalham com varejo físico iam tomar esse mercado, como o Mercado Livre, a Amazon e outras companhias, a gente recomendou venda de Magalu a mais de R$ 200. Quanto é que está Magalu hoje? Quase virou pó. Né? Então tem alguns casos, sim, que a gente consegue sair antes. No caso de Americanas, como eu falei, não deu. E a gente gostava, no caso de Americanas, a parte do varejo físico, né? Inclusive porque eles compraram a Hortifruti, né? Tinha a parte de lojas de conveniência, eles iam fazer uma parceria fantástica de lojas de conveniência com a Vibra, né? Na verdade, eles fizeram, depois ela foi desfeita, e infelizmente acabou acontecendo isso. Outra questão é a diversificação, que a gente bate muito nessa tecla. Tem que ter diversificação de empresa, tem que ter diversificação de setor e principalmente entender o peso de cada ativo na carteira. Tem ativos que são mais arriscados do que os outros. Esses que são mais arriscados, a gente tem uma participação menor, como foi o caso de Americanas. Essa aqui, ó, pessoal, é a carteira, eu acabei não... eu vou mostrar para vocês aqui a carteira Top Crescimento, que é a nossa carteira, que estava com Americanas quando a gente recomendou a venda de Americanas, porque na carteira Thiago Prux a gente já tinha saído antes. E na Top Crescimento, a gente saiu no dia seguinte, né? Porque saiu aquelas notícias à noite, no dia seguinte abriu com queda de 70% e a gente saiu de Americanas. Esse aqui é o resultado da carteira. A gente percebe que não teve nenhuma influência porque a participação era pequena. Então, quando a gente fala em diversificação, a gente tem que entender o tamanho de cada posição no contexto. Ok, perdemos dinheiro, acontece, eu não tenho problema nenhum em falar em perda, né, já que os nossos resultados aí são os melhores do mercado, a gente foca em ganhar dinheiro, mas a gente percebe aqui que não teve a gente não teve prejuízo grande, né, porque a posição em Americanas era pequena. Outra coisa é o pensamento global, como eu já falei várias vezes, pensar em ter exportação, não só depender do mercado local, pensar em ter ativos internacionais, e o mais importante, né, pessoal, a gente tem que saber lidar com as perdas. Óbvio que a gente não pode se acostumar a perder, a gente tem que tirar uma lição das perdas, mas eu tenho que saber que só não perde na Bolsa de Valores quem nunca investir. Fora isso, pessoal, em algum momento a gente vai perder dinheiro. E não me venham com essa assim, mas se eu não vender, eu nunca vou perder. Então não existe. Quer dizer que se eu não vendi a minha Magalu lá a R$ 200, agora ela custa R$ 2, R$ 3, quer dizer que eu não tive perda porque eu não vendi as ações. Isso não existe. Então a gente tem que se acostumar, sim, a ter resultados negativos, tem que saber que eles existem, mas não podemos nos acostumar a nos tornar-nos perdedores, e por isso ter estratégia e ter conhecimento é bastante importante, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês, né, pessoal, aqui na descrição do vídeo também esse e-book aqui grátis, onde investir em 2024, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, informações aqui na descrição, tem o nosso e-mail, né, eu lembro, hoje tudo é feito aqui de maneira transparente, independente, e também pensando, né, no melhor atendimento e resultados para vocês. Vocês podem nos contatar por e-mail, ou quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!